Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue abençoando e iluminando a todos com muita saúde, muita paz, muita luz. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E aqui nós temos a importância do perdão. E eu sempre costumo começar essa explanação perguntando: será que nós sabemos perdoar? Será que nós perdoamos as pessoas de fato? Nós temos compreensão do que é perdoar? Ah, Júlio, eu perdoo sim. Mas olha, foi tão difícil que eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. Será que isso é perdoar? Vejam, quando falo em perdão, quando falo em desculpas, eu procuro ter muita responsabilidade, porque diante das situações, nem sempre é fácil perdoar. Confesso para vocês. Agora, uma das coisas que eu costumo sempre ressaltar, aliás, uma das coisas que eu mais tenho falado na minha vida ultimamente, é em relação ao passado. E por que em relação ao passado? Eu sempre digo o seguinte: o passado, ele só serve de aprendizado. Ah, Júlio, mas como assim? Todos nós temos passado? É claro, todos nós temos o nosso passado. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: o passado voltará? Nós temos como voltar no passado e acertar alguma coisa que não ficou, digamos assim, não foi muito salutar? Nós temos como apagar o nosso passado? É claro que não. Então, o passado serve de aprendizado. Se tivemos atitudes que não foram muito salutares, que nós não as façamos de novo. E se tivermos coisas positivas, que nós possamos colocá-las em prática novamente, melhorar essas atitudes. E por que eu falo isso? Porque algumas pessoas vivem do passado. Não conseguem enxergar o hoje e o amanhã. Vivem sempre do ontem. Ficam se martirizando, ficam se culpando. Vejam, volto a dizer, ratificando, nós não temos como apagar o nosso passado. Todos nós temos uma linha de vida. Todos nós temos a nossa jornada evolutiva, a nossa trajetória, desta existência e de outras. Veja, eu não estou nem falando das outras. Mas nesta única existência. Então por que ficar... Ah, Júlio, mas se eu tivesse feito isso... Ah, mas se eu não tivesse feito isso... Ok. Nós estamos aqui hoje... mesmo com esses erros e acertos do passado. Agora, o que a gente não pode é esquecer. Nós não esquecemos o nosso passado. E aí vem o perdão. Por que perdoar? Ah, Júlio, mas as pessoas não nos perdoam. Vejam, a gente não tem que entrar nesse mérito. A gente tem que fazer a nossa parte. Se nós cometemos um erro, cometemos uma falha, veja, isso é sinônimo de humildade. O passo mais importante é reconhecer o erro, reconhecer a falha, reconhecer que nós não tivemos uma atitude legal com as pessoas. E o segundo passo é pedir perdão. Pedir perdão pelas nossas ofensas, pelas nossas palavras, pelas nossas colocações. Ah, mas e se a pessoa não me perdoar?
aí não é um problema seu, com todo respeito. Você fez a sua parte. Você pediu perdão, tentou uma reconciliação, se desculpou. É claro que se a pessoa aceitar, ótimo. Mas se ela não aceitar, você vai estar com a sua consciência em paz. Sem desdenhar, sem julgamentos. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. E aí eu pergunto novamente, nós sabemos perdoar verdadeiramente? Eu sempre digo o seguinte, esse é o meu entendimento, tá? Que quando a gente esquece, a gente de fato perdoou. Ah, mas como assim, Júlio? É claro, diante das situações e dos acontecimentos, é difícil esquecer. É difícil perdoar. Então eu até cito alguns exemplos. Imagina um pai que perdeu seu filho assassinado. Será que esse pai vai perdoar o assassino do seu filho, por exemplo? Então quando eu falo da importância do perdão, eu falo com muita responsabilidade. Mas vejam, Jesus nos dizia isso. A gente fala isso pautado nos ensinamentos do Mestre Jesus. E é claro que não compete a nós o julgamento, nem ficar questionando. Ah, mas você vai pagar por isso. Veja, nós não somos juízes. É claro que nós nos deparamos com situações terríveis nos dias de hoje. Aliás, durante toda a história da humanidade, nós sempre tivemos momentos terríveis. Mas eu particularmente procuro enfatizar os momentos bons, as passagens salutares, felizes da humanidade. É claro que como historiador, a gente precisa trazer os fatos, mas sem julgamentos. Porque uma das coisas importantes quando a gente analisa os fatos históricos é você procurar analisar os fatos históricos com o olhar histórico, com o olhar do passado. Porque se não for assim, é uma covardia muito grande. É claro que muitas coisas que aconteceram, analisando hoje, o hoje, com o nosso pensamento, a gente vai condenar, com certeza. E talvez no passado nós também tivéssemos condenado. Mas e se nós estivéssemos vivendo aqueles momentos, será que nós não faríamos o mesmo? Nas guerras, por exemplo. Como cristãos, nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência, agressão. Mas a pergunta é, e no passado? Se hoje nós condenamos esses atos, e se nós acreditamos que vivemos outras existências, será que no passado, vivendo aqueles momentos, nós também não praticamos esses atos de crueldade? Nós também não estivemos presentes nas guerras e tivemos atitudes não muito não muito cristãs? Então vejam, quando eu pergunto se nós sabemos verdadeiramente perdoar, não é um questionamento, não é um julgamento, não é um apontamento. Quem me conhece sabe das colocações que eu faço e dos porquês que eu coloco, porque esses porquês eu já os fiz várias vezes e continuo fazendo. E o Evangelho é muito claro quando ele diz assim: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas ofensas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites e que devemos perdoar sempre. Vejam, que nós devemos perdoar sempre. E acreditem, o nosso fardo fica tão leve.
quando nós não somatizamos essas situações, quando nós começamos de fato a esquecer, a perdoar, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis e as pessoas ficam melindradas com qualquer coisa. Tudo é motivo para ficar triste, ficar magoado, ficar chateado. E não é um julgamento, é uma constatação. Então a gente também tem que procurar ser um pouco mais tranquilo, mais brando, sabe? Ser mais maleável, ser mais misericordioso. E o Evangelho nos diz que há duas maneiras de perdoar. Uma é a verdadeiramente de coração, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Não ficar apontando. Olha, eu te perdoo, mas daqui para frente que isso não se repita. Nunca mais, de uma forma rude. E a outra maneira é que é a seguinte: quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Ou seja, verdadeiramente, quando nós relevamos, mesmo sabendo que a outra pessoa nos tratou com indelicadeza, foi agressiva, fez um questionamento, fez um julgamento que não procedia. Mas ainda assim, a gente não fica questionando. A gente releva e está tudo bem. Para não ter briga, para não ter discussão. Isso não é simplesmente se calar. E tem aquele ditado que diz, quem cala consente. Não necessariamente. E a outra maneira é a que eu acabei de dizer. Quando você perdoa, mas impondo. Olha, eu te perdoo, humilhando, mas daqui para frente, que isso nunca mais se repita, com um ar de superioridade, como dono da razão, como dono do saber. Não. A gente precisa tentar se colocar sempre na posição do outro e se perguntar, nós gostaríamos que essa atitude fosse tomada contra nós? Não, então não faça com os outros também. Veja, falar de perdão é um assunto muito delicado. E poderíamos ficar aqui falando por muitas horas, inclusive, citando, pegando exemplos. Cada um tem o seu entendimento. Mas o mais importante é a gente procurar colocar em prática o que o Mestre disse. Perdoai quantas vezes forem necessárias, sem julgamentos, sem questionamentos. Enfim, era esta nossa mensagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. E assim nós encerramos, rogando ao grande arquiteto do universo que a todos ilumine, abençoe e proteja, Deus nosso Pai, que as palavras e os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes nas nossas palavras, no nosso entendimento e no nosso dia a dia, que é o mais importante. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e que a paz e a luz esteja sempre presente no coração de todos, hoje, amanhã e durante todos os dias de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus.